Olá a todos! Iremos apresentar o trabalho para a ASP 2020, Graduação em Pedagogia, quarto período. O tema do trabalho será a participação da família em tempos de pandemia. O grupo é formado por Ana Clara Alves Freitas, Carolina Poliana de Oliveira, Denise Alves Barbosa, Carla Lohana, Ludmila Vitória e Sabrina Eduarda. Nós vamos estar dando continuidade no nosso trabalho. Como a Carla disse, né, o nosso trabalho, o tema dele é a participação da família nos tempos de pandemia. E esse trabalho ele foi desenvolvido na base de artigos, de pesquisa e de entrevistas assistidas e etc. Nós pedimos para alguns pais relatarem um pouco das suas dificuldades. A gente escreveu algumas perguntas e enviamos para esses pais para que eles pudessem estar respondendo um pouco, né, sobre as suas dificuldades, as dificuldades enfrentadas nesse tempo que a gente está passando e um pouco sobre as dificuldades dos seus filhos. Então, nós fomos atrás, pesquisamos um pouco sobre o tipo de avaliação, os métodos de avaliação e como esses pais estavam desenvolvendo isso, se estavam conseguindo ter essa didática, saber se o filho estava aprendendo, se não estava. Então, a gente vai estar passando um pouco desses vídeos para vocês. Boa noite, meu nome é Maicon Ebert, pai da Sara Gabriele. Sara Gabriele está no segundo período e ela estuda no Centro Pedagógico Primavera. Olá, eu sou a Tatiele, mãe do Davi Henrique, de 4 anos. Mãe Cíntia Kelly Fernandes, escola pública, segundo ano do ensino fundamental. Olá, eu sou mãe de aluno da escola pública do 6º ano fundamental. Quais as plataformas digitais a instituição de ensino utiliza durante a pandemia? As plataformas digitais que ela está usando, a instituição está usando é o WhatsApp e o Zoom. Eles estão utilizando, primeiro eles utilizaram o WhatsApp e agora a escola tem uma plataforma exclusiva. WhatsApp e YouTube. WhatsApp, YouTube e Conexão Escola. WhatsApp, e-mail e YouTube. Em relação à plataforma digital utilizada pela instituição de ensino, você considera? Regular. Considero boa. Considero uma ótima plataforma, as duas. Ótimo. Boa. Você tem conhecimento, domínio, uso das plataformas digitais? Sim. Sim. Eu tenho conhecimento e domínio sobre as duas plataformas. Tem. Sim, algumas. Você desenvolveu alguma técnica, estratégia para ajudar seu filho, pupilo, durante as aulas do sistema remoto? Quais? Alguma estratégia que eu tenho usado com minha filha para ensino, né, estratégia com eles é sentar com eles, né, algum tempo e as atividades que são passadas pela escola, executá-las durante a semana. Inicialmente, a gente aqui de casa mesmo que estava ensinando, mas ele não estava levando muito a sério, não estava surtindo tanto efeito. E aí no segundo momento a gente contrata uma pessoa para acompanhar, fazer os deveres com ele, acompanhar as aulas remotas e as atividades que tem na plataforma. E a gente viu que teve um efeito muito melhor, ele está aprendendo mais, está se desenvolvendo muito mais do que com a gente. As estratégias desenvolvidas aqui em casa foram levantar sempre no mesmo horário, assistir às aulas remotas pela televisão e algumas vezes pelo YouTube. E são as técnicas que a gente pode fazer na medida do possível durante essa pandemia. Sim, ela fica no horário em que ela tem que estudar, ela fica sozinha, quieta em um canto e tira aquele tempo só para estudar, não usa para mais nada nesse horário. E a gente tenta ao máximo não interferir, não deixar ninguém chegar perto, ninguém se aproximar para poder conseguir entender a matéria, porque como não tem um professor em cima, aí a gente tem que fazer o máximo possível. Não, eu sigo o procedimento da escola. Em sua opinião, a maneira de avaliar via sistema remoto é eficaz para acompanhar
aprendizagem do seu filho, pupilo? Na minha opinião, a maneira de avaliar o sistema remoto, às vezes a aprendizagem funciona. Nem sempre, mas às vezes sim. Não. Às vezes. Olha, a maneira de avaliar da forma remota não é a melhor possível, mas eu sei que os professores têm tentado fazer o melhor para eles. E se os alunos tiverem empenho, ajuda da família, com certeza eles conseguem realizar, mas não é a melhor. Sim. Quanto tempo você dedica diariamente para ajudar seu filho, pupilo, nas atividades escolares? É o tempo suficiente para atender as demandas da escola. Por dia, De 1 a 2 horas. 2 horas. De 1 a 2 horas por dia, que foi até o tempo que a escola determinou. O tempo suficiente para as demandas das atividades. Houve alguma mudança no seu entendimento em relação à educação escolar de seu filho, pupilo, nesse período de pandemia? Comente. Uma queda de aprendizagem, devido a gente não ter domínio, né, sobre o ensino. Acho que teve uma queda na aprendizagem dela, mas isso foi devido à distância, né, porque não está tendo acesso, né, a pessoas capacitadas para ensino. Sim, estou mais presente. Mais prejudicadas, porque acaba que os professores têm mais didática para ensinar, a gente em casa acaba ficando sem recursos, às vezes também na rotina do dia a dia não tem tanta didática para lidar com eles e nem os recursos que um professor teria. Então eu acho que eles estão sendo extremamente prejudicados. O Davi agora com esse acompanhamento a gente está vendo que ele está desenvolvendo mais, mas de toda forma o que ele deveria ter aprendido durante o ano a gente sabe que ele não conseguiu fixar tanto. Houve sim um período em que eu pude acompanhar melhor, mais de perto a aprendizagem dela e vendo o que ela estava tendo mais dificuldade. Porque a escola passa isso pra gente, só que a gente não tem uma noção assim, tão de perto, de saber como é que não, entendeu? Aí nesse tempo de pandemia eu pude ver certinho o que ela tinha mais dificuldade, o que ela tinha mais facilidade de fazer. Foi até bom. Porque a educação, ela é feita de forma remota, ela em casa, só a criança, os pais, e muitos pais nem podem acompanhar, é bem complicado. Eu pude ver que não é suficiente só o que eles estudam na escola ou somente em casa, então tem que ser um conjunto de casa, família, escola. Somente as aulas remotas está sendo bem complicado. Em relação ao processo avaliativo, você prefere que seja feito? Eu prefiro da forma presencial. Presencial. Sistema remoto. Neste momento da pandemia, pelo digital. Ao acompanhar seus filhos, pupilos, nas atividades escolares no sistema remoto, quais seriam as dificuldades? A gente não tem tanta didática para ensinar, principalmente na idade que o Davi está de 4 anos, é muito difícil reter a atenção dele. E eu vejo pela pessoa que ensina ele, ela tem muito mais estratégias, muito mais formas de ensinar, que ele está gravando muito mais do que os ensinamentos que a gente estava dando antes. Eu acho que a didática é o que pega. Ao acompanhar a minha filha nas atividades escolares do sistema remoto, as dificuldades que encontramos o mais o horário, né, de adaptação à nossa vida corrida, ao horário da professora, da escola, né? E também a gente vê um pouco de dificuldade, um déficit de atenção muito grande, porque muitas vezes, como o ambiente não está muito preparado para ela estudar, ela fica dispersa, que é normal, né? Porque não está no ambiente escolar. E isso nós encontramos bastante dificuldades com ela. Essas matérias são mais avançadas do que eles estavam aprendendo na escola pública. Bom, as dificuldades são diversas, desde o tempo, né, de sentar para poder fazer as atividades escolares, às vezes não tem um lugar próprio para estudar, barulho externo e tudo mais. E também a evolução, né, que hoje em dia é bem diferente da forma de que nós estudamos, somos alfabetizados no passado. Então essa é a dificuldade, a metodologia de ensino para eles. Bom, no início como estava implementando ainda, tinha muita questão de dúvida nas matérias e não tinha como os professores responderem. Aí agora eles resolveram, tanto no Conexão Escola quanto no WhatsApp. Eu consigo falar diretamente com o professor da matéria. Aí ficou até bem mais fácil agora. Agora não está tendo dificuldade mais tanto assim, não.
entendeu? No início, a maior dificuldade era tirar a dúvida de matéria, essas coisas, mas agora já melhorou. Para você, o que seria uma avaliação ideal no sistema remoto? Vamos conseguir mensurar o aprendizado, se a criança realmente está sabendo fazer, se ela realmente fixou aquele ensino. Então, eu acho que não tem nem como avaliar nesse caso. Prova online. Seria aquela avaliação que fosse de alcance de todas as crianças, alunos que estão participando desse momento difícil e que todos os pais tivessem o domínio. Esse seria o ideal. No ensino público estadual, as crianças estão estudando pelo PET. Qual a sua opinião em relação a esse programa? Não tem nenhuma, porque eu não conheço a plataforma. Minha opinião, é um programa que foi criado talvez para suprir as necessidades dos alunos, né? Mas muitas vezes não vê muito interesse dos alunos em querer fazer esse tipo de estudo, né? Que muitos alunos não têm acesso às redes sociais, ou talvez a uma internet mais barata, não tem como comportar, né, o tempo, né, para ficar estudando online. Mesmo que tenha as apostilas, mas eu creio que é um sistema um pouco falho ainda. Essa é a minha opinião. Traz matérias mais avançadas do que eles estavam estudando na escola pública. Foi uma decisão boa, porém um pouco ruim para algumas pessoas, né? Mas eu gostei. O PET tem super todas as matérias. Eu achei bem interessante. Tudo que é dúvida os professores respondem. Eles dão as correções também para a gente corrigir com a criança. Minha menina, inclusive, está fazendo. Ela já está no PET 5. E eu não achei ruim, não. Porque ela tem as matérias, o básico do que eles precisam para esse ano letivo, que quase foi perdido, né? Pelo menos não vai perder um ano letivo à toa. Aprendeu algumas coisas. É lógico que falta bastante coisa da matéria, né? Mas está, na minha opinião, está sendo muito certo, muito bem aplicado, muito bem, fácil de entender também, né? Porque às vezes põem aquelas questões difíceis, aí nem os pais conseguem entender, aí fica difícil para ensinar a criança. Mas não, no caso, esse PET foi feito bem simples, bem fácil. As crianças têm acesso muito fácil também, é só entrar no site, consegue pegar. Os professores, pelo menos aqui da escola da minha menina, falou que quem não tiver condição de imprimir, não tiver como imprimir, copia só as perguntas, não precisa copiar texto nem nada, somente as perguntas e respondem no caderno. E aí a gente manda via WhatsApp, não precisa ir na escola levar, já é menos um risco também. Eu achei super agradável, super importante esse PET que eles fizeram, muito bom. Se ele fosse mais acompanhado de perto pelos professores, não sei se em plataforma digital ou presencial, seria bastante produtivo. Mas dessa forma remota é bem complicado, pois as atividades elas são aplicadas por nós pais, então a gente não tem a mesma metodologia que um professor. É bem complicado, às vezes a criança não consegue ler, interpretar sozinha, visto algumas que estão vindo agora para o Fundamental 2, saindo do Fundamental 1, então é bem complicado. É um programa bom, porém precisa de mais acompanhamento de perto. Como acabamos de ver, né? Esses pais trouxeram um pouco da sua realidade pra gente, um pouco das suas dificuldades, do que é, né, nesse momento de pandemia, trazer a escola para dentro de casa. E podemos observar que uma das maiores dificuldades que eles enfrentaram foi esse ambiente, né? Estar fora do ambiente escolar é difícil para o aluno e para o pai, porque o ambiente ele não é preparado para isso. Então, um barulho, um cachorro latindo, isso tudo interfere na atenção da criança, principalmente se for uma criança menor, qualquer coisa desconcentra. Então, isso acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento da criança. A didática também, muitos pais relataram que não conseguem ter essa desenvoltura, né? Alguns pais chegaram até mesmo a contratar professores particulares para poder estar dando a aula, para estar ensinando para casa, porque não tem essa didática correta, não tem a paciência, muitas das vezes, de pegar o filho, de ensinar e tudo. Então, isso tudo interfere um pouco na aprendizagem da criança. Outra coisa que eles tiveram bastante dificuldade foi de identificar, né, se a criança estava aprendendo ou não. Esse processo mesmo de avaliação, e muitos até chegaram a questionar que a escola não estava buscando, não achavam correto o meio de avaliação da escola, né, tanto na escola pública quanto na escola particular.
E isso tudo interfere também, né? Muitos não têm contato direto com o professor. Podemos observar que na escola particular, os professores eles são mais ativos, mais presentes. Mas na escola pública, com a utilização do PET, eles deixam mesmo a Deus dará. E as crianças acabam ficando ali por si só. Muitas das vezes os pais não são instruídos para isso e eles acabam, né, sofrendo com isso, porque não tem uma instrução direta do professor. Isso, querendo ou não, já faz falta. Na escola particular, mesmo os professores estando distantes, né, muitos utilizam o meio de aula ao vivo, de mandar vídeos, e isso traz uma interação do aluno com o professor. Então, é muito importante que os pais passem esse feedback para o professor, porque tudo que a criança fizer pode ser usado como processo avaliativo. Hoje o meu filho coloriu esse desenho aqui, hoje ele escreveu na parede algumas letras, hoje ele fez isso, fez aquilo. Isso tudo pode ser utilizado para o professor conseguir avaliar, porque muitas das vezes o professor não tem essa visibilidade, é só aquilo que o pai manda, é só aquilo que ele vê no horário de aula, que é pouco, né? Muitos a carga horária é bem menor do que o horário de aula normal, para não ficar cansativo para a criança também, e ela acabar perdendo o interesse. Então, tem que ser usado novas estratégias para chamar mesmo a atenção da criança. Isso tudo interfere no aprendizado dela. Então, é muito importante que os professores desenvolvam estratégias que chamem mesmo a atenção das crianças, atividades interativas. E isso é muito importante para a criança e para os pais. Com esse tempo todo, nós estamos entendendo a importância de ir para a escola, a importância de ter um professor, porque muitas das vezes foi banalizado, para que o professor e etc. Então, hoje, os pais conseguem ver que essa participação ativa, ela é importante, não só no tempo de pandemia, mas fora dele também. Trabalho. Foi um trabalho muito gratificante, muito interessante de se fazer. A gente conseguiu perceber vários pontos de vista diferentes sobre a pandemia, sobre a educação durante a pandemia. Que a educação foi uma das áreas mais afetadas pela pandemia do coronavírus. E com esse contato direto que a gente teve com as mães que responderam à entrevista, a gente viu muitos conseguiram, outros não conseguiram ter o acesso, ter o entrosamento, o entendimento do conteúdo que seria aprendido nesse ano. Então, foi um trabalho muito do momento, né? Um trabalho muito do momento. Foi um assunto que está sendo falado, mas antes dessa pesquisa a gente tinha uma visão. Depois dessa pesquisa a gente teve outra visão de como está sendo a educação, o ensino durante a pandemia. Então, esse foi o nosso trabalho, educação, a participação dos pais em tempos de pandemia. Obrigada.